E o tema dessa ministração é sobre oração. Nós estamos nesse mês falando sobre oração. E eu quero abordar alguns pontos, alguns tópicos nessa noite. Porque esse tema é muito extenso. Então não tem como em 2 cultos nós falarmos tudo sobre essa ferramenta tão poderosa que o pastor Milton ministrou sobre a igreja na semana passada. Essa ferramenta que nos traz poder e traz intimidade junto da presença de Deus. E nessa noite eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 18, dos versos 10 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 10 em diante. Quem não trouxe a Bíblia pode ler conosco aqui no telão. E nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele mesmo nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O povo também estava trazendo as criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreenderam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Queridos, eu quero aqui para iniciar essa ministração, essa palavra, abordando essas 2 orações desses 2 homens. Um fariseu, que era conhecido, a religião farisaica era conhecida por uma religião zelosa, que buscava muito a Deus. Só que Jesus muitas vezes repreendeu eles, porque eles diziam uma coisa, mas faziam outra. E um outro homem, publicano, que era cobrador de impostos. Os publicanos eram cobradores de impostos. E 2 homens que nós conhecemos muito bem eram publicanos. 1, Zaqueu. 2, evangelista Marcos. E nós vemos aqui uma oração desse fariseu. E ele orava no íntimo. Eu quero chamar a atenção para esse versículo 11, que diz o seguinte: orava no íntimo. E orava no íntimo significa, orava para si mesmo e não para Deus. Na verdade, ele não estava em contato com Deus, mas meramente exaltando e justificando a si mesmo. Uma outra forma de colocar essa frase é orando sobre si mesmo. E esse é um grande erro que muitas vezes nós acabamos usando na nossa oração, que é tentar justificar as nossas falhas. É tentar apresentar fatos para Deus, para tentar mostrar para Deus que nós somos bons o suficientes. Mas nós não abrimos o nosso coração com sinceridade para Deus. E esse fariseu estava fazendo exatamente isso. Ele estava orando no íntimo, ele estava orando dele para ele mesmo, traduzindo. Ele orava para ele, falando sobre ele mesmo, trazendo argumentos, justificativas. E nós vemos que Jesus repreende e diz que essa oração, Deus ele não aceitou. Que Deus rejeitou a oração dele. Então nós vemos que não é pelo muito fazer, que não é pela nossa muita retórica, que Deus recebe a nossa oração.
No livro de Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2, diz o seguinte: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não ouvirá. Isaías está trazendo uma verdade para o povo de Israel, dizendo que a maldade faz separação entre o homem e Deus. O nosso pecado nos faz separação. E toda vez que nós entramos na presença de Deus, orando com soberba, toda vez que nós entramos na presença de Deus, batendo no nosso peito, tentando justificar as nossas falhas, nós corremos o risco de orarmos, de Deus não receber a nossa oração. Porque próprio Jesus diz, mais à frente, lá no livro de Lucas, que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Isaías 59 é algo muito lindo, eu uso muito para ministrar com os meus discípulos. Porque todos nós oramos a Deus, sim ou não? Todos nós desejamos ser ouvidos por Deus. Isaías fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados, não estão surdos, para que Ele não nos possa ouvir. Então Deus ouve a nossa oração, Deus atenta à nossa oração, mas existe algo que nos separa de Deus. Algo que nos faz separação, a ponto de Deus não poder nos ouvir, a ponto de Deus rejeitar a nossa oração. Então nós precisamos entender nessa noite que Deus impõe regras, leis espirituais para que nós venhamos a obedecer, a cumprir, para que a nossa oração seja uma oração de efeito, para que a nossa oração seja uma oração que seja atendida, seja ouvida por Deus. E eu quero elencar 3 pontos, que nós venhamos estudar esses 3 pontos nessa noite. E depois no final nós vamos orar sobre isso. E o primeiro ponto é orar contritamente e com retidão. O segundo ponto, orar com fé. E o terceiro ponto, orar com obediência. Vamos abrir no livro de 2 Crônicas, 7:14. A mesma palavra que o pastor Milton trouxe ao nosso coração na semana passada. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14. E essa é um dos versículos que mais se encaixa nessa oração contrita, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Orar contritamente fala de não escondermos os nossos pecados. E vamos e viemos. Existe como esconder algo de Deus? Tem como escondermos algo de Deus? Não tem. Davi ele fala no seu salmo: se eu subir no mais alto monte, ali tu estarás. Se eu descer ao mais profundo do mar, ali tu também estarás. Não importa para onde nós vamos, não importa onde nós venhamos tentar nos esconder, o Senhor está. Então não tem como nós escondermos, é impossível escondermos algo de Deus. Só que muitas vezes nós não somos claros com Deus. Nós não confessamos os nossos erros. Nós não falamos, nós não abrimos o nosso coração. E Jesus nos ensina na oração dominical, em Mateus 6:12, dizendo o seguinte: perdoa as nossas dívidas. O pecado é como uma dívida que contraímos e que precisa ser quitada por meio do perdão de Deus. Mas isso só acontecerá se confessarmos com sinceridade e verdadeiro arrependimento. Então não basta tentarmos esconder algo de Deus, orarmos
abrimos o nosso coração para chegar diante de Deus se antes nós não rasgarmos o nosso coração? Se antes nós não nos humilharmos diante deles e confessar os nossos erros, os nossos pecados? E esse é o grande erro, queridos. E eu quero te dizer que muitas vezes eu fiz isso. Tentamos justificar os nossos erros colocando a culpa nos outros. E um exemplo muito claro disso é Adão, lá no Éden. Quando ele come da fruta e Deus vai conversar com ele, o que ele diz? Senhor, foi Eva que me deu, foi essa mulher que tu me destes, que me deu a fruta e eu comi. Então ele terceirizou a culpa, mas quem cometeu o erro foi ele. E muitas vezes na nossa oração, nós terceirizamos a culpa, colocamos a culpa no governo, colocamos a culpa na igreja, colocamos a culpa no pastor, colocamos a culpa nos líderes, colocamos a culpa na nossa família, mas quem cometeu os erros, quem cometeu os atos falhos? Fui eu. Fui eu. E o primeiro passo para a nossa oração chegar aos céus é arrependimento. É você dobrar o seu coração, é você reconhecer que você é falho e que você precisa de Deus para Ele perdoar os seus pecados e os meus pecados. E a melhor coisa que temos para fazer é aquilo que João recomenda. Primeiro livro de João, capítulo 1, e versos 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Amém? Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Ele deu sua vida e seu sangue, para nos justificar, para nos perdoar, para que tivéssemos livre acesso ao Pai, para que a nossa oração fosse atendida, para que o véu rasgasse e nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. Essa última oração, nossa última canção, que foi ministrada aqui, diz o seguinte: eu me rasgo por inteiro. E quando nós nos rasgamos por inteiro, é isso, é como se você estivesse tirando você mesmo. É como se você estivesse colocando você de lado, se esvaziando de você mesmo. E buscando a face de Deus. João Batista diz o seguinte: convém que Ele cresça e que eu diminua. Quando nós oramos nesse sentido, nós começamos a depender mais de Deus. E começamos a ver as nossas falhas, e começamos a abrir o nosso coração e a confessarmos a Deus. Orar contritamente revela uma atitude de dor e pesar pelas faltas cometidas, que manifestamos com um pedido sincero de perdão ao Senhor. Provérbios 28:13 diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E é exatamente isso que nós lemos lá, 2 Crônicas 7,14. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós confessamos as nossas falhas e os abandonamos. Quando nós temos um arrependimento genuíno no nosso coração. Então orar não é simples fato de abrirmos os nossos lábios e falarmos algo para Deus. É mais do que isso, é uma ação da nossa vida. É uma intenção que brota do nosso coração na direção dos céus. E nós precisamos disso. Ter um coração quebrantado e um coração contrito nas nossas orações. Coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Que foi a atitude daquele publicano. Chegou diante de Deus e disse: Senhor, tende misericórdia de mim que sou pecador. Ele não botou a culpa em ninguém. Ele nem ousou olhar para os céus, diz a palavra. Porque ele reconhecia o estado que ele estava. Ele reconhecia o estado que o seu coração estava naquela noite, que ele precisava do favor de Deus. Que ele precisava que a mão poderosa de Deus chegasse até ele
o levasse para um lugar de paz, levasse para um lugar diferente, que ele tivesse uma vida diferente daquele que ele estava levando. E eu creio que se você está aqui nessa noite, é porque você procura isso também. Eu creio que se você está aqui nessa noite, é porque você deseja que Deus faça algo na sua vida, que você espera alcançar o favor de Deus. E o primeiro passo é reconhecer as nossas falhas. Segundo ponto que eu quero orar com você, trazer a você, é orar com fé. Livro de Marcos, capítulo 11, versos 24. E diz o seguinte: portanto, lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Olha que tremendo, igreja. É lindo demais, mas muitas vezes é difícil. Porque nós oramos e acabamos não crendo naquilo que nós acabamos de orar. Oramos para Deus aqui agora, Senhor, muitos talvez que têm esse desejo de ir para Israel, apresentar a sua oração dizendo: Senhor, eu quero ir a Israel, eu quero conhecer a Terra Santa, Senhor, me leva lá um dia. Mas quando terminou a oração, começou a vir a dúvida no coração, começou a vir as perguntas dizendo: mas como isso vai acontecer? Eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado. Mas como isso vai acontecer? Eu tenho que sustentar minha família, eu tenho filhos, e agora? Deus espera de nós uma atitude de fé. Tudo quanto vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E eu quero declarar aqui sobre a vida daqueles que levantaram a mão, oraram dizendo: Senhor, eu quero ir para Israel. Eu quero que você creia nessa noite no seu coração que Deus te levará para Israel. Eu quero que você creia nessa noite, que você tenha fé que Deus vai abrir uma porta que você menos espera. Talvez alguém vai vir e vai te abençoar se você não tem condições, para que você vá a Israel, para que Deus faça um milagre na sua vida. Tenha fé. E Deus me mandou aqui nessa noite para te dizer isso. Tenha fé. Ore, apresente a sua oração, mas creia que você já recebeu o favor de Deus. Quando eu olho para trás, meu querido, faz 12 anos que eu sirvo a Jesus nessa igreja. Quando eu olho para trás, vejo quem eu era, da onde eu saí, vejo por todos os lugares que Deus me levou. Eu não acredito. Quando eu olho para tudo que Deus fez, eu fico perguntando: da onde saiu o dinheiro para tudo isso? Se com o meu salário eu não consigo, se com as contas que eu tenho para pagar eu não consigo. E a resposta é: não sei. Porque Ele abre portas, Ele faz o impossível. E assim como Ele me abençoou e me levou para Israel, você vai. Aquele que recebeu no seu coração, Deus vai levar muito em breve. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra que você vai receber. Quando possuímos fé para orar a respeito de algo, não ficamos ansiosos, preocupados, inquietos ou coisas semelhantes a essas que contradizem a nossa fé. Antes, guardamos confiantes até que a resposta venha de Deus e se materialize. Pois esta é a postura correta de quem ora com a verdadeira fé. O que é fé, querido? Segundo a Bíblia, Hebreus capítulo 11, versos 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Se você orar e não tiver convicção do que você está orando, a sua oração não tem fé. Eu lembro um momento, queridos, da minha conversão, num culto de oração. Eu cheguei do trabalho, sentei na segunda cadeira ali. E naquele dia Deus me fez orar pelo meu pai.
E eu fiquei ali apresentando a minha oração, a minha intercessão pela vida do meu pai. Quem me conhece, conhece a minha história, sabe a dificuldade familiar que eu vivi. Sabe o quanto eu sofri nessa área familiar. Naquele dia eu apresentei uma oração com fé. Eu acho que eu chorei o culto todo. E naquela noite eu criei. E eu quero te dizer que meu pai não está aqui. E ele ainda não serve totalmente a Jesus. Ainda. Mas eu guardei a promessa no meu coração. Eu criei naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu acreditei. E eu sei que no tempo certo eu vou receber. Eu sei que no tempo certo eu vou contemplar. Os meus olhos vão contemplar o que no mundo espiritual já está selado. E por mais que meu pai não esteja aqui, ou em nenhuma outra igreja, porque não importa se ele está aqui ou em outra igreja, não importa. Mas quando eu vou na casa dele, ele não come enquanto nós não oramos. Quando eu vou na casa dele, muitas vezes é aniversário dele, é festa, tem vários amigos. Ele diz, espera, o filho vai fazer uma oração. Porque ele já crê nesse Deus. Ele já crê nesse Deus que fez o impossível na minha vida. Já crê nesse Deus que fez um milagre na minha família e tem mudado a cada dia. Então os meus olhos, por mais que não contemplem a obra completa, eu não posso deixar de acreditar. Eu não posso duvidar, eu não posso estar ansioso por esse fato. Porque é certo, e eu repito, é certo, que no tempo certo, Deus vai fazer uma obra completa na vida dele. E não só na vida dele, na vida da minha mãe, daqueles a quem eu tenho orado. E eu quero dizer que é a mesma coisa na tua vida, irmão. Eu não sou diferente de você. Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou diferente de você. Eu tenho medos, eu tenho receios, eu tenho ansiedades na minha vida que eu preciso vencer. É assim. Mas Deus nos ensina nessa caminhada que nós precisamos confiar nele. Que nós precisamos crer. E a fé é isso. É crer, é confiar, mesmo que você não veja, mesmo que ainda não seja visível aos teus olhos, mas eu quero te dizer que vai acontecer. E Tiago nos aconselha, dizendo o seguinte, livro de Tiago, capítulo 1 e verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. A dúvida surge quando tiramos os olhos de Cristo, ou das suas promessas, e nos concentramos nos problemas ou nas circunstâncias da vida. A dúvida gera medo, e o medo rouba a nossa fé. A dúvida gera medo, e o medo rouba a nossa fé. Então nós não podemos deixar com que a dúvida suba ao nosso coração. Se você orou, creia, acredite, tenha fé. Porque o nosso Deus é fiel e justo para cumprir com todas as suas promessas. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, orar com obediência. Livro de 1 João, capítulo 3, versos 21 e 22. Nos diz o seguinte: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E nesse versículo, nós vemos os dois primeiros pontos que nós abordamos. Primeiro, se o nosso coração não nos condena. Se quando nós chegamos diante de Deus, nosso coração está limpo, não há condenação, nós já confessamos, nós já entregamos para Deus.
e já recebemos dele o perdão, nós temos a confiança de entrar na presença de Deus. Temos a confiança de estar na presença dele. Isso é fé. Primeiro, confessar, entregar, se humilhar, estar com o coração limpo, onde não há condenação. Segundo, que essa passagem nos fala, a confiança de entrarmos na presença dele, a fé de estarmos diante dele e que ele ouve a nossa oração. E aí ele completa dizendo: recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Nesses versículos, então receberemos tudo o que lhe pedimos em oração, porque obedecemos aos seus mandamentos. A oração que é respondida é seguida de uma vida de obediência e retidão. Se você não tem vivido uma vida de obediência e retidão a Deus, dê o primeiro passo nessa noite. Faça como aquele homem publicano que se humilhou diante de Deus, reconheceu os seus pecados e vá para casa nessa noite, justificado pelo Senhor. Dê o primeiro passo nessa noite, querido. Faça como aquele homem. Abra o seu coração. Confesse os seus pecados. Diga para Deus tudo o que está em oculto dentro de você. Apresente para Ele. E saia daqui nessa noite, redimido pelo Senhor. E antes de nós orarmos, eu quero dar um breve testemunho para você. Nós falamos de oração e vamos falar de oração. E nós vimos 3 pontos de uma oração que Deus atende, que Deus recebe. Em 2006, eu aceitei a Cristo. Deus me chamou. Eu e o Mike, na mesma célula, no mesmo período. Naquele tempo, querido, de novo, que nem eu falei antes, minha vida era totalmente destruída. E quando eu conheci o amor de Deus, uma das coisas que eu falava muito para Deus, perguntava muito para Deus, eu dizia o seguinte: Senhor, por que eu? Por muitas vezes eu estava sentado nesse banco como você, e eu me perguntava, por que eu? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui, Senhor? Por que tu me chamou? Por que tu me tirou de onde eu estava? O que tu quer? O que tu esperas de mim, Senhor? E eu lembro num reencontro, Mike, que nós fizemos lá no sítio, em Lomba Grande, no sítio sinodal. Nós estávamos num momento de oração, e eu fiz essa oração para Deus: Senhor, por que eu estou aqui? O que o Senhor tem com a minha vida? Por que o Senhor me chamou? Por que não foi a minha irmã? Por que não foi outra pessoa da minha família? Por que sou eu? E naquele dia o Senhor me levou a um tempo do meu passado, na minha infância. Me fez ver uma oração que eu fiz quando eu era jovem, quando eu era criança, na verdade. E a minha oração, dentro do meu quarto, um dia à noite, foi a seguinte: Senhor, que eu não faça a minha família sofrer, assim como eu estou sofrendo hoje. Senhor, que eu não faça os meus filhos sofrerem o que eu estou sofrendo. Porque, de novo, querido, eu vim de uma família muito conturbada. E meus pais brigavam muito. Meu pai sofria de alcoolismo. Sofria, porque isso Deus também fez mudar. E eu lembro que toda vez que ele saía nos finais de semana para ir beber, cedo da tarde eu já ia para a cama, porque eu não queria ver ele chegar. Não queria ver ele chegar bêbado em casa. Porque aquilo me doía. Eu tinha certeza que ia brigar, ia acontecer coisas, situações difíceis. Então a mãe dizia: ó filho, já vai se arrumando, vai para o teu quarto. E eu ia dormir cedo naqueles finais de semana. E eu lembro, Deus me fez lembrar naquela noite que eu acordei com barulhos
com o pai quebrando as coisas dentro de casa, e minha mãe me ensinou a orar. Não conhecia Deus na minha infância, mas minha mãe me ensinou a orar. E foi essa oração que eu fiz. Que eu não queria sofrer, fazer os meus filhos sofrer assim como eu estava sofrendo, que eu não queria fazer a minha família sofrer. E Deus me trouxe de volta para aquele lugar onde eu estava em 2006 e disse o seguinte: filho, tu estás sentado aqui, nesse dia, porque um dia eu ouvi a tua oração. Amém? Deus ouviu a minha oração. Fred, mas o que tem a mais? O que tem a ver isso? Você não entende, querido. Quanto isso representou para mim. Entender que uma oração que eu fiz e que caiu no esquecimento. Uma oração que eu fiz no passado, quando eu era criança, que eu não entendia das coisas, que eu não entendia quem era Deus, que eu não sabia quem era Jesus, que Jesus morreu por mim. Eu não entendia nada disso. Mas você lembra, lá em Lucas, que nós lemos no finalzinho, que os discípulos queriam impedir as crianças de chegarem até Jesus, e Jesus disse: não, venham, deixe as crianças virem até mim, porque delas é o reino de Deus. E aquele que não se tornar como uma criança não herdará o reino dos céus. E nós falamos sobre reino mês passado. Então você sabe muito bem que reino é esse. E eu entendo que na oração de uma criança existem esses 3 elementos. O quebrantamento, porque criança não esconde nada. Pelo menos lá em casa é assim. Estou tendo a experiência. Para quem não sabe, nós adotamos 2 crianças no início desse ano. Então eu sou novo nesse quesito ser pai. E é interessante que a gente vai descobrindo muitas coisas. E é interessante que minha filha, ela não esconde nada. E mesmo as coisas que ela sabe que vai de castigo, mas ela fala, ela não esconde. Eu fico assim, como é que pode? Ela fala, é inocente, ela fala aquilo que ela faz, ela fala, ela conta. E aí nós, quando chegamos diante de Deus, somos cheios de receios, cheios de 9 horas. Esquecemos dessa sinceridade, de apresentar a nossa oração sincera a Deus, de abrir e rasgar o nosso coração diante de Deus. E no início desse ano, eu tive outra experiência nesse sentido. Como eu comentei, nós adotamos 2 crianças e nós estávamos na fila. E quando nós soubemos que recebemos do fórum a ligação dizendo que tinha 2 crianças com o nosso perfil, se nós queríamos conhecer, nós dissemos que sim, mas nós fomos orar. Pedi para Deus direção. Se essas crianças eram realmente os filhos que o Senhor tinha para nós. Quando nós fomos lá no final de janeiro, para conversar, para conhecê-los, os coordenadores disseram o seguinte, porque lá eles recebiam visitas, a gente não sabia como se comunicar, o que a gente ia falar, a gente é tio, a gente é, né? Como a gente vai chegar até eles? Porque como era uma aproximação, não podíamos dizer que éramos pais, ou que éramos pretendentes para ser pais, a gente tinha que ter um momento com eles, mas dizer o quê? Daí a coordenadora nos disse o seguinte, olha, aqui eles recebem visitas. Os tios vêm visitar. E nós, legal, tá. Então vamos se identificar como tio e tia que vieram visitar, para ter ali um momento com eles. E a coordenadora disse o seguinte, olha, nos últimos dias a Luísa começou a pedir muito por visitas. Até então eles estavam lá, estavam passando por um momento difícil, mas estavam numa casa de acolhimento, estavam sendo bem cuidados, num lar cristão, onde tinha devocional bíblico, oração, amor de Deus sobre eles. E nós conhecemos eles, passamos uma tarde com eles, voltamos para casa e no caminho nós vimos conversando. E uma das coisas que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, no coração da minha esposa, que aquele pedido que ela estava fazendo para a tia, por visitas, nada mais é do que uma oração que ela estava fazendo a Deus, pedindo por um pai e por uma mãe.
E nós indo lá, se dispondo a ir, a conhecê-los, era uma resposta da oração da minha filha, que tem 6 anos de idade. E agora, nesse processo que nós estamos passando, ainda com acompanhamento psicológico, numa das sessões, a psicóloga nos mostrou um desenho. E ela pintou o céu, pintou uma casa, a família. E a psicóloga perguntou para ela: Luísa, me explica, me fala sobre o teu desenho. O que significa isso? E ela falou que quando ela estava no lar, ela olhava para o céu e pedia para o papai do céu, por um pai e por uma mãe. E ali a casa, a família, era a família que Deus deu para ela. E quando eu olho para minha casa, eu olho para minha família, vejo o milagre que Deus está fazendo, queridos. Eu vejo que é resposta de oração. Deus ouve as nossas orações. Quando nós somos sinceros, quando nós somos puros como uma criança, quando nós nos achegamos diante de Deus, com o nosso coração contrito, com o nosso coração aberto, Deus ouve e Deus atende as nossas orações. E eu sei que na sua vida não vai ser diferente nessa noite, querido. Não vai ser diferente. Eu não sei como você chegou aqui, não. Eu não sei o tamanho do fardo que você está carregando. Mas eu quero que você apresente isso a Deus nessa noite. Mas que primeiramente você abra o seu coração. Abra o seu coração, rasgue seu coração nesta hora. Confessando os seus pecados. Confessando tudo aquilo que te afasta dele, confessando tudo aquilo que ainda te prende neste mundo. Se vocês têm algo dentro de ti que você está lutando, se existe algo dentro de você que você sabe que não convém você fazer, eu quero que você ore nessa noite com muita fé. Porque Deus vai te libertar. Porque Deus vai transformar a tua história. E depois que você confessar, que você rasgar o seu coração, você vai clamar a Ele e vai apresentar a Ele os seus pedidos. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a tua oração. Assim como ela ouviu a minha oração quando eu era criança, assim como ouviu a oração da minha filha. E fez com que todas as coisas cooperassem para o nosso bem. Eu sei que na sua vida nessa noite vai ser assim. Eu sei que na sua vida nesta noite Deus vai fazer um milagre. Amém?